Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o programa Ping. O programa Ping, que você provavelmente conhece, é um utilitário que é utilizado para testar a conectividade entre dois hosts em uma rede. Tá? O Ping ele funciona por meio do envio de uma mensagem ICMP do tipo Echo Request para um host e ele espera o recebimento de uma mensagem também ICMP do tipo Echo Reply como retorno. Tá? Provavelmente você já deve ter usado o ping inúmeras vezes. Então, o intuito desse vídeo não é mostrar como usar o ping para fazer um simples teste de conectividade, e sim mostrar como é que o ping funciona, tá? E mostrar algumas outras opções diferenciadas. Bom, no geral, se você não consegue pingar um host, ou seja, se você manda um ping e não obtém a resposta, significa que não há conectividade entre as máquinas. Tá? Nem sempre significa que a conectividade não existe. Eventualmente você pode ter um host que não aceita o ping ou não responde ao ping. Tá? Então não é 100% garantido que o ping mostre para você que não existe conectividade. Mas no geral ele é utilizado para essa tarefa. Tá? Ele é um dos primeiros passos que a gente toma para determinar qual o problema que afeta uma rede quando um ou mais hosts não conseguem se comunicar entre si ou até mesmo com a rede externa. Bom, aqui na tela a gente está vendo o formato de uma mensagem ICMP do tipo Echo Request ou Echo Reply. Tá? Essa é uma mensagem bastante típica, bastante característica. Você tem um tipo, você tem um código, o checksum, identificador, número de sequência e os dados opcionais. No caso do ping, o tipo vai ser 0 ou 8, tá? Dependendo do tipo de mensagem. O 0 é para a mensagem Echo Request, a requisição de echo, e o 8 é para Echo Reply, a resposta do ping. E ambas vão utilizar o código 0. Tá? O número de sequência ele se inicia em 1 e ele é incrementado cada vez que uma mensagem Echo Request é enviada. Então, se você manda um ping, geralmente você manda mais de uma mensagem. No Windows, por exemplo, o padrão são 4 mensagens. No Linux, o padrão são mensagens ilimitadas. Para cada uma, o número de sequência é incrementado. Tá? Então, o ping vai mostrar o número de sequência dos datagramas retornados. Assim, você pode verificar se os pacotes se perderam, se eles estão chegando fora de ordem, ou até mesmo se eles estão duplicados. Tá? A gente sabe que o protocolo IP é um serviço de entrega de datagramas que funciona com a filosofia do melhor esforço, de modo que qualquer uma dessas condições que eu citei pode vir a ocorrer. Geralmente, além do número de sequência, quando a mensagem de retorno, o Echo Reply, é recebida, também vão ser mostrados o TTL e o RTT, tá? O Time to Leave e o Round Trip Time, calculado, tá? da transmissão. O Ping ele calcula o RTT armazenando a hora exata na qual o Echo Request foi enviado, tá? E quando o Echo Reply é recebido, ele faz uma subtração do valor de hora atual. Tá? Erros e perda de pacotes também são relatados pelo comando ping na sua resposta, ou se não houver resposta. Legal? Bom, você sabe usar o ping, provavelmente. É só abrir um terminal ou um prompt, escrever ping e na frente do ping colocar um nome de um host ou o endereço IP do host. Pressiona Enter e aí você vai ter os pacotes sendo enviados e provavelmente recebidos se tudo estiver correto. Tá? Vamos ver isso em ação, para a gente poder analisar mais a fundo o funcionamento do ping. O negócio é o seguinte, eu estou usando uma máquina Linux. Tá? Então eu vou abrir aqui um terminalzinho, esse aqui mesmo. Estou usando o Linux Ubuntu, isso aqui funciona para qualquer máquina. Tá? O procedimento também vai funcionar no Windows. Só que o programa Ping do Windows ele é um pouquinho diferente em termos de opções disponíveis. Tá? Aqui no Ping do Linux a gente tem mais opções disponíveis. Eu estou usando uma máquina cujo IP é 192.168.113. Tá? Lembre desse endereço porque eu vou capturar no Wireshark os pacotes enviados com ping, pelo menos uma vez, para a gente verificar o conteúdo desses pacotes. Beleza? Então o negócio é o seguinte. Deixa eu limpar essa tela aqui. Primeiro um ping padrão. Tá? Ping padrão. Ping, e você escolhe aí um host de destino. Por exemplo, eu vou mandar um ping para o meu roteador, 192.168.1.1.
Então lá vai o ping. Veja aqui como eu estou no Linux, os pings são infinitos. Eu vou dar um Ctrl C para finalizar. Então, o ping mandou 64 bytes de dados, tá? E recebeu essa resposta, 64 bytes de dados, desse endereço aqui. Tá? Aliás, ele enviou 56 bytes de dados e recebeu 64. Tá? O número de sequência dele está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequenciais. O TTL é 64. Tá? E o round trip time em milissegundos, 1.42, 1.35 e assim por diante. Tem uma pequena variação de um pacote para outro. E aqui embaixo ele mostra as estatísticas. Quantos pacotes foram transmitidos, eu deixei ele transmitir 7. Quantos foram recebidos, também 7. Não teve perda de pacotes. Tá? E o tempo total. Legal? Em milissegundos também. E temos o RTT, máximo, mínimo e médio. E os valores estão aqui também em milissegundos. Beleza? Bom, esse é o ping padrãozão, mas o ping ele tem muitas opções disponíveis. Tá? Quais são as principais opções do ping? Então, deixa eu voltar aqui para o meu documento e a gente vai dar uma olhadinha nas opções do ping, rapidinho, opções comuns do ping no Linux. Então, a opção "-b" permite que você faça ping em um endereço de broadcast, tá? Que não funciona por padrão. A opção "-c" é muito usada. Ela permite que você configure quantas mensagens vão ser enviadas. Em vez de ser um número ilimitado, você pode estabelecer "-c" e um número específico, uma contagem de mensagens. Tá? A opção "-f" é o flood ping. Tá? Para cada mensagem echo request que é enviada, em vez de ele mostrar na tela, né, os dados da mensagem, ele vai colocar só um pontinho. Tá? E para cada caractere, para cada mensagem echo reply, ele recebe um caractere backspace. Significa que ele envia um echo request e imprime um pontinho. Quando vem um echo reply, ele apaga o pontinho. Tá? Dessa forma, ele consegue mandar uma quantidade enorme de requisições de ping em grande velocidade. Tá? E assim você consegue verificar quantos pacotes estão sendo descartados ou não. Se você não fornece o intervalo, ele é configurado para 0 e os pacotes são enviados o mais rápido possível. Tá? E assim que eles retornarem, ou então uma centena de vezes por segundo, o que for mais rápido. Só o root consegue usar essa opção com intervalo 0 entre pacotes. Tá? Ele chama flood porque, eventualmente, se você tiver várias máquinas enviando ping com essa opção para um mesmo host, ele pode ficar sobrecarregado de pacotes. Também é uma boa forma de você fazer testes na rede. Agora, você pode especificar um intervalo entre cada pacote enviado com a opção "-i", seguido do valor do intervalo. Tá? O padrão é esperar um segundo. Legal? Um segundo, mas você pode configurar valores maiores ou até menores. Só o root pode ajustar o intervalo para valores menores que 0,2 segundos. E é mais que a gente pode ver de interessante. Você pode especificar o endereço de envio para esse endereço com a opção "-i" maiúsculo, mas não precisa dessa opção, é o padrão, é só colocar o IP na frente. A gente pode ajustar bits relacionados à qualidade de serviço. A gente pode ter a saída silenciosa, e para isso o Q maiúsculo ou o Q minúsculo. Tá? No caso do Q minúsculo, a saída silenciosa significa que ele não vai mostrar nada, exceto as linhas de sumário, o início e o fim do envio dos pacotes com os resumos. Legal? A gente tem umas outras opções um pouco menos utilizadas, como "-R" maiúsculo para registro de rota. Você pode configurar o tamanho do pacote que vai ser enviado. O padrão no Linux é 56, tá? Que resulta em pacotes de 64 bytes, porque ele é combinado com os 8 bytes de dados do cabeçalho ICMP. Se você não conhece muito bem como funciona o ICMP, eu recomendo que você assista o nosso vídeo sobre ICMP aqui do canal, ok? Você pode configurar um TTL diferente, "-t. Tá? Você pode configurar uma estratégia para ser usada na descoberta do caminho MTU. Também recomendo uma boa leitura no nosso artigo sobre MTU, lá no nosso site da Boson, para você entender melhor como é que funciona esse esquema. E, finalmente, você pode especificar um deadline com a opção "-w, tá? Que é um timeout que você configura em segundos antes do ping encerrar o envio de pacotes, independente de quantos pacotes foram enviados ou recebidos. Então, eu posso dizer assim para o meu sistema, olha, envie ping por 5 segundos. Não importa quantos você consiga enviar. Ele vai enviar por 5 segundos e aí ele para. Legal?
Bom, essas são as opções no Linux. No Windows a gente tem umas opções diferentes. Se você estiver usando o Windows para fazer testes, eu também tenho aqui nesse arquivo algumas opções comuns no Windows. Por exemplo, no Windows, se você quiser disparar pacotes infinitamente, você usa a opção "-t". Tá? E aí, para você parar, você dá um Ctrl+C para interromper o envio dos pacotes. Você pode configurar um número específico de requisições com a opção "-n" seguida de num. Padrão são 4. Ativar o sinalizador não fragmentar no pacote com "-f". O TTL também pode ser ajustado, só que aqui a opção é "-i" seguido do TTL. Tá? Você pode ajustar carimbo de data e hora com "-s" e gravar rota dos saltos com "-r". E você pode também configurar o tempo limite para guardar em cada resposta em milissegundos com a opção "-w". E outras opções aqui para você configurar forçar o uso de IPv4 ou IPv6 ou até mesmo usar cabeçalhos de roteamento. Legal? Bom, se você estiver usando o Windows, essas são as opções. Existem algumas outras que você consegue visualizar na ajuda do ping. E se você estiver usando o Linux, as opções que eu mostrei anteriormente. Agora eu vou lá para o terminal. Vou voltar aqui para o meu terminal e vou fazer uns pequenos testes. Então vamos ao primeiro exemplo. Vamos supor que eu queira enviar um número específico de pacotes. Por exemplo, eu quero enviar 6 pacotes para um endereço qualquer. Então eu vou usar o ping "-c" seguido do número de pacotes. Isso no Linux. Se for no Windows, você utiliza o "-n". Tá? E aí é só colocar o nome ou IP de destino. No caso, eu vou mandar para o meu roteador aqui. Então, dou Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes. E ele finalizou. Facinho, né? Bem tranquilo. Ele mostra as estatísticas aqui embaixo. Vamos ver uma outra opção. Vamos supor que eu quero enviar 20 pacotes para esse endereço, mas com saída silenciosa. Como é que eu faço? Então, eu especifico o número 20 pacotes. E aí eu quero a saída silenciosa, "-q". Dou Enter. E aí ele está enviando os 20 pacotes. Saída silenciosa, ele não vai mostrar aqui na tela os pacotes sendo enviados. Mas assim que finalizar o envio, ele vai mostrar aqui embaixo as estatísticas, que devem aparecer a qualquer instante. Tá? Vamos aguardar mais uns segundinhos, ele deve mostrar a estatística dos 20 pacotes. Está aí, 20 pacotes transmitidos, recebemos os 20 sem perda de pacotes. Tranquilo, né? Se eu quiser enviar pacotes com um tamanho alterado, por exemplo, um tamanho maior. Agora, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar esses pacotes com tamanho maior. Vou usar o ping "-c". Vamos supor que eu quero enviar 4 pacotes. Tá? Quero enviar 4 pacotes. Tamanho 100 bytes. Pode ser 100 bytes. Para especificar o tamanho, eu vou simplesmente utilizar a opção "-s". E aí, seguido do tamanho, S de size. Tá? Então vamos colocar os 100 bytes aqui. Eu vou mandar isso para o meu roteador. Só que agora eu quero capturar isso aqui também para a gente poder analisar lá no Wireshark. Então eu estou com o Wireshark aberto. Eu vou capturar aqui uma nova leva de pacotes. Legal, está capturando já. Agora eu volto no terminal. E deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui. Vou dar Enter. Ele vai mandar os 4 pacotes e você está vendo eles aparecendo ali. Ó. Mandou, finalizou. Agora eu vou fechar a minha captura e você tem os pacotes que foram enviados da minha máquina, que é o 113, com destino a 1.1. Veja o protocolo, ICMP, tá? Todos eles ICMP. As mensagens são echo request, quando vai da minha máquina para o roteador, e echo reply, que é a resposta. Tá? Aqui a gente tem algumas informações específicas, os números de sequência, por exemplo, as identificações. Veja que a identificação é a mesma, mas o número de sequência ele vai aumentando de 1 em 1. Tá? O TTL 64. Bom, vamos dar uma olhada agora aqui no que tem dentro dessa mensagem. É um pacote ICMP, eu vou expandir. Primeiro que eu selecionei é um echo request, então tipo 8, código 0. Tá? Descendo mais um pouquinho, a gente tem os dados aqui, 92 bytes. Lembra, eu mandei um pacote de 100 bytes, não foi? Então são 92 mais os 8 bytes
do cabeçalho, tá? Do cabeçalho ICMP. Então, se eu expandir, ele vai mostrar quais foram os bytes. Os bytes são aleatórios. Ele manda essa sequência aqui, que se você olhar aqui embaixo, vai ver que são vários caracteres do alfabeto, letras, números, símbolos, que ele manda aleatoriamente. É isso que o ping mandou e recebeu de resposta. Tá, vamos analisar um pacote echo reply agora, que é esse segundo. Então, mesmo esquema, só muda o tipo, que é 0 agora, código 0, tá? E os dados são os mesmos. O que eu enviei, eu recebi em retorno. Beleza? Então, está aí um ping sendo analisado. Vamos ver mais alguns exemplos, então, antes da gente encerrar. Tá? Deixa eu voltar lá no terminal. Ok. Vou limpar a tela. Agora eu quero enviar pacotes por um número determinado de segundos. Por exemplo, por 5 segundos. Tá? Então eu vou mandar um pacotinho, ping. Eu quero por 5 segundos, então é menos W5. E aí especifico o meu host de destino. Tá? Dou Enter e ele vai contar 5 segundos e depois ele vai sair. Beleza, 5 segundos e saiu. Veja que ele mandou e recebeu 5 pacotes, porque o tempo padrão entre os pacotes é 1 segundo. Então, 5 segundos, 5 pacotes. Beleza? E se eu quiser alterar o intervalo, como é que eu faço? A gente pode fazer o seguinte, eu vou mandar, por exemplo, 10 pacotes com um intervalo de meio segundo entre cada um. Então, para colocar o intervalo, menos i, e aí eu especifico em segundos o tempo. Como é meio segundo, 0,5. Tá? A gente escreve com essa anotação. E aí eu especifico o meu host de destino. Pode ser o nome de um host também, tá? Ele faz a resolução. Então eu dou Enter. Vejo que os pacotes agora estão indo bem mais rápido. Né? É perceptível que eles vão mais rápido. Os 10 pacotes foram enviados, levou os mesmos 5 segundos, porque eu mandei um pacote a cada meio segundo. Ok? E para finalizar, eu vou mostrar os pacotes de flood ping. Tá? Como é que funciona um flood ping? Bom, eu vou dar um ping com a opção "-f", é o flood ping. Eu vou especificar também um intervalo de tempo, para não ficar para sempre esse flood ping. Tá? Vamos colocar, por exemplo, 6 segundos, "-w6". E aí meu host de destino. Vamos ver o que acontece em 6 segundos com a opção "-f". Olha só, apareceu uma mensagem de erro. Não consigo enviar o flood. O intervalo mínimo permitido para o usuário é 200 milissegundos. 200 milissegundos é o 0,2 segundos. Lembra? Eu expliquei isso agora há pouco. Só o usuário root consegue enviar pacotes de ping no intervalo menor do que 200 milissegundos. E eu não estou como root, eu estou como usuário Fábio. Então, eu vou repetir o comando, só que usando sudo dessa vez. Coloco minha senha e agora está indo. Tá? Veja que só aparece o pontinho aqui no canto. Legal? E daqui a 6 segundos ele finaliza. E veja que interessante. Ele enviou em 6 segundos 4.762 pacotes. Recebeu 4761. Tá? Praticamente 0% de perda de pacotes. Teve uma perda só. Tá? Então o flood ping é assim, ele envia pacotes muito rapidamente, o mais rápido que ele puder. Tá? Você pode usar isso aí para fazer vários tipos de testes de conectividade e testes de congestionamento da rede. Beleza, pessoal? Bom, então a gente viu o funcionamento básico do programa ping, alguns exemplos de sua utilização no Linux e eu mostrei também algumas opções que você pode usar para testar no Windows. Para ir mais a fundo nesse assunto, eu recomendo que você assista o nosso vídeo sobre ICMP, leia nosso artigo sobre ping e também aprenda um pouco sobre o Traceroute, tá? Que é um outro aplicativo de rede, outro utilitário de rede, que é similar ou relacionado ao ping. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br, onde você pode ler um tutorial sobre o ping, traceroute e muitos outros tutoriais de rede e outros assuntos também. Obrigado e até a próxima.